Eu estava lendo uma reportagem da revista Veja, uma matéria que a jornalista fez que eu achei bem interessante. Na verdade, foi uma entrevista com esse especialista, ele chama Tal Ben-Shahar. Ele é um especialista na ciência da felicidade. Ele estuda a felicidade há um bom tempo, inclusive no meio acadêmico. E nessa entrevista ele veio falar de um ponto que eu acho super interessante de a gente analisar, um recorte, na verdade, que é essa necessidade da felicidade plena, como se as pessoas tivessem sempre a necessidade de demonstrar uma felicidade plena, demonstrar que está sempre bem para os outros, né? Principalmente com as redes sociais, com tantas informações hoje, esse ponto acaba se tornando muito forte, de você sempre demonstrar alegria, mesmo não estando em alegria, mesmo não se sentindo bem, mas a imagem que você quer passar é que você está feliz. Isso é interessante, eu até anotei 4 pontos aqui que ele fala: parece proibido estar triste hoje. E realmente, sobre o nosso assunto, isso fala muito sobre a realidade que vivemos hoje, de demonstrar sempre, de existir uma grande, não hoje, sempre, existir uma grande quantidade de casos de pessoas em depressão, ansiedade e várias outras questões, e acaba que, no fundo, as pessoas têm um certo medo de demonstrar esses sentimentos, de falar sobre essas questões, e acaba sempre apresentando para os outros uma vida alegre, uma vida feliz, como se houvesse uma plenitude naquela vida, como se fosse ruim, como se não fosse feliz demonstrar os seus sentimentos. Isso é interessante, porque quando a gente fala em felicidade, a gente está falando exatamente de quem quebra os seus próprios sentimentos, de quem fala deles não numa forma de chamar atenção, não numa forma de conquistar as pessoas, mas quem consegue não expressar os seus sentimentos de uma maneira mais livre e não apenas estando com suas questões a resolver, mas quando entra numa rede social ou quando está num grupo, demonstra uma alegria, que de uma certa forma seria uma alegria, uma felicidade um pouco falsa, um pouco distorcida, diria assim. Então, achei super interessante esse ponto. Ele fala que existe pressão para estar sempre bem, e é realmente como se a sociedade sempre impôs essa necessidade de você estar bem, de você entrar nas normas, casar com certa idade, ter filhos, viajar o mundo, ter uma casa. Então, assim, como se houvesse um modelo ideal do que é a felicidade e as pessoas tivessem que seguir esse modelo. Eu achei interessante esse ponto também, porque é como se essa busca cada vez fosse mais longe, mais difícil, mais inalcançável. E como se houvesse esses modelos pragmáticos, de uma maneira geral, acaba fazendo as pessoas compararem uma felicidade com a outra, que é um assunto que eu posso falar em outro vídeo, essa necessidade de comparação da vida. Para um, ter milhões pode ser uma realização, mas para o outro não. Isso não vai demonstrar essa questão. Tudo está ligado nessa quebra de sentimentos. E é uma coisa que eu percebo nas minhas entrevistas, é como as pessoas que eliminam, ou na verdade que aprendem a lidar bem com sentimentos, sem colocar um peso, sem colocar um lado emocional, sem querer chamar atenção, mas falar abertamente de uma forma tranquila e demonstrar que falar desses sentimentos também é estar feliz, que está tudo bem, que às vezes você pode estar bem, mas em alguns momentos não, e você saber falar disso de uma forma positiva ajuda muito, e também você se expressar nas suas redes sociais de uma maneira que isso te não só da plena vida feliz, mas que também existem outras questões, existe, né, a tendência de mostrar sempre que está tudo bem, a pessoa faz a viagem, a viagem foi perfeita, né, não demonstrar ali os pontos que ela considera, nossa, eu colocar isso, o que as pessoas vão falar? Porque isso tudo está muito ligado à crítica, ao julgamento, o que vão falar, o que vão pensar. Então eu tenho que demonstrar uma vida perfeita para ninguém me criticar, ninguém me olhar de uma forma ruim, negativa, o que vão dizer, né? Nossa, se
se eu demonstrar um sentimento, se eu não mostrar que eu sou 100% feliz, porque isso acaba adoecendo muito, e muitas pessoas que demonstram a característica de muita alegria, de muita felicidade, muitas também estão escondendo suas questões, suas depressões, seus medos, acaba se tornando uma artimanha, uma maneira de você levar a vida, e isso acaba escondendo, e é muito comum, por exemplo, em comediantes. Charlie Chaplin foi uma pessoa que teve muitas questões ligadas à depressão, ligadas a essas questões emocionais, porque as pessoas tendem a querer, boa parte, né, trazer alegria, demonstrar para as pessoas que ali está bem, mas que no fundo acaba que atrás dos palcos não está tão bem assim, e aí essa parte as pessoas como se não pudessem saber das suas questões. E aí o perigo que eu anoto aqui é a negação dessas emoções, porque acaba que você vai reprimindo essas emoções, como se falasse delas, expressasse, fosse uma questão ruim, então você acaba escondendo, acaba reprimindo, acaba não falando, acaba evitando dizer sobre isso, porque as pessoas poderiam pensar de uma maneira diferente. Achei bem interessante que só trazer assim, esses pontos sobre esse assunto, que isso fala muito sobre essa questão da busca da felicidade e de mais bem-estar. Até o próximo vídeo.